E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu estou aqui no estúdio agora, tem uma janela bonita aqui para frente, eu consigo ver o relevo daqui, e eu consigo vislumbrar algumas edificações aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, a reitoria, alguns blocos das unidades de ensino aqui, da engenharia, da enfermagem, da medicina um pouquinho mais para lá e tudo, que é um hospital. E eu recentemente fiz um vídeo aí, acho que é um vídeo passado, né, sobre aquilo que você sabe, às vezes é insuficiente para você dar o próximo passo. E eu acho que vale a pena a gente acrescentar um pouquinho mais nessa discussão, porque o outro vídeo eu acho que ficou um pouquinho longo, né? Mas eu acho que esse aqui eu vou ser bem objetivo. Dentro da ciência, olhando aqui para o campus da universidade, olhando para o ambiente da ciência, cada um dos segmentos da ciência, notadamente a matemática, a física, a química, a biologia, depois as ciências mais ligadas ao desenvolvimento humano, que é a economia, a administração, direito, tudo. Então, para que isso de alguma maneira tenha bons resultados, possa se tirar proveito desses segmentos da ciência, existem 3 pilares que direcionam o processo. O primeiro pilar é o conhecimento. São todos os recursos intelectuais, conceituais, que têm a ver com aquela ciência. Tá? Você vai falar de matemática, então tem lá os conceitos da geometria, os conceitos da trigonometria, as partes das funções lineares. Depois nós vamos ter a parte da matemática, que são que faz parte com a parte da manipulação, né? A parte operativa, que são lá, são as funções, são as operações matemáticas, a parte da aritmética, a quantificação, tudo mais, e depois a gente vai olhar para a parte aplicativa. Tá, tudo bem, o que eu vou fazer com essas informações? O que eu vou fazer com essas ferramentas? Como é que isso é aplicativo? Então, só mesmo um tolo, um idiota, um imbecil, para não compreender que a matemática tem um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Então, se por alguma razão você pensou dessa forma, e eu falei deste jeito, eu recomendo que você repense um pouquinho sobre o tema, porque eu não vou retirar o que eu falei. Eu vou te dar um exemplo agora da física, por exemplo. Ai, Flávio, física, eu não gostava dessa disciplina na escola. Você não vive sem física. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, basiquinho, que faz parte da sua vida. Você já andou de carro? Eu acredito que sim. Você, inclusive, pode ser um condutor, pode ser um motorista. Né? Você anda de bicicleta, anda de motocicleta, anda de carro. Você se desloca de um lugar para o outro. Flávio, eu não estou entendendo. Então, você vai entender já. Para que você se desloque de um lugar para o outro, você começa a ter o conceito, o princípio, o recurso intelectual que para você se deslocar de um lugar para o outro, você vai percorrer uma determinada distância. Existe entre o ponto A e o ponto B um certo espaço onde você vai ter que caminhar por ele, você vai ter que bicicletar por ele, você vai ter que dirigir por ele. Você pode sair deste ponto e ir até o seu destino de carro, e a pista está livre, você liga o carro, acelera, a velocidade vai do 0 até uma determinada velocidade e você chega ao seu destino. Se você saiu com a velocidade 0 e aumentou a velocidade, você já teve um outro conceito, o de aceleração. O que é aceleração? É a variação da velocidade. Tá, mas o que é a velocidade? Velocidade? Puxa pelo conceito de velocidade. A velocidade, como é que se mede velocidade? Não é quilômetro por hora, por exemplo, metro por segundo? Então é a relação que existe entre
o espaço que você percorreu pelo tempo. Tá? Então, velocidade vai medir a rapidez com que você se deslocou de um ponto a outro. Se você, dependendo comparativamente, relativamente, se você comparar duas velocidades, indo de bicicleta ou indo de carro, você vai perceber que um ou outro tem mais ou menos velocidade. E esse mais ou menos velocidade vai denotar a rapidez com que isso aconteceu. E aí a gente vai discutindo sobre essas questões das mais variadas. Então, o conceito, eu acabei de falar isso para você, isso é um segmento da física, especificamente a mecânica, e a mecânica que lida com a parte do movimento, a cinemática, a dinâmica, e que tem e ele tem algumas consequências desse movimento. Né? E essas consequências, elas podem ser observadas de alguma forma. Isso significa que eu acabei de demonstrar para você que, independente de você gostar de física ou não, você a utiliza todos os dias, a todo momento em sua vida. Eu falei de um pequeno segmento da física, mas se você está me assistindo, você está se servindo das ondas eletromagnéticas. Se você está me vendo através de um celular, fique certo que eu utilizei um princípio óptico, que foi uma câmera, que gravou a minha imagem, e um outro dispositivo mecânico, que foi o microfone, capaz de capturar a imagem e permitir que você ouça aquilo que eu estou dizendo. Você está envolto nos princípios da física. Quer você goste de física ou não, quer você tenha apreço ou não pelo seu professor de física. Tá certo? Muito bem. Então, a parte conceitual e a parte manipulatória. Você manipulou o teu veículo, você manipulou os pedais da sua bicicleta, você freou o seu carro para diminuir a velocidade, você puxou o freio. Então você conhece, você manipulou os princípios da física que tem a ver com o movimento. Tá bom? Até aí, tá tudo bem? Agora, vamos partir para a próxima etapa, que é a parte de aplicação. O cara que fez o seu carro. O veículo que você tem foi fabricado por uma empresa cujas aplicações, cujos conceitos e toda a manipulação se tornou aplicativo. Construiu-se um veículo com determinadas características que permite que você consiga conduzi-lo. Construiu-se uma bicicleta cujos princípios da física, dentre outros, as condições inerciais, que permite que você se equilibre numa bicicleta. Isso não é um milagre da natureza. Isso é conceitual. Então, isso é aplicativo. Você escreveu um artigo sobre movimento. Escreveu um artigo sobre movimento, falando sobre o trânsito nas estradas, o tipo de veículo que anda, as velocidades. Escreveu um artigo sobre isso, sobre mobilidade urbana, envolvendo esses fatores, e vou dar esse artigo para você ler. Eu tenho certeza absoluta, Flávio, mas eu sou uma dona de casa. Eu tenho certeza absoluta que se você ler o artigo, você vai entender. Não tenho dúvida. Flávio, eu sou advogado, eu mexo com direito, eu mexo com processo. Eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Flávio, eu sou um cirurgião, eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Por uma única e exclusiva razão. Intelectualmente, conceitualmente, você sabe o que é aquele fenômeno do movimento. O fenômeno do movimento tem a ver com deslocamento, tem a ver com rapidez, com velocidade e tem a ver com o tempo que isso acontece. Em que situação isso acontece? Se está subindo, se está descendo, se o carro é pesado, se o carro é leve, se é uma bicicleta, se é uma moto. Você consegue compreender isso. Porque em algum momento da tua vida você já viveu essa experiência, você já manipulou estes conceitos. O conceito do movimento, o conceito discutido cientificamente pela física e quantificado pelos operadores matemáticos. Você sabe fazer conta. Tantos quilômetros em tanto tempo. Divide os quilômetros pelo tempo, você tem a velocidade. Você já sabe fazer isso. Independente de você gostar de matemática ou não, independente de você não ter apreço pelo seu professor de física, o que é uma pena, ou não. Tá claro isso? Esse é um princípio científico que, se você não levar isso em conta, o que é que vai acontecer quando você pegar
uma mesa radiônica, estriônica, quântica estelar do Arcanjo Manuel. O que vai acontecer? Isso não tem conceituação nenhuma, isso não tem nenhum tipo de experimentação, isso não tem nenhuma parte mecânica operativa. Qual é o resultado que você tira disso? Eu não sei, eu não consigo avaliar. Não sei. O meu objetivo, eu vou repetir isso à exaustão. O meu objetivo, olhando para a universidade, que é o berço do conhecimento, eu olho para essa universidade aqui, eu vejo, meu Deus do céu, como podia ser diferente? Como podia ser diferente isso aqui, cara? Se não tivesse tanto anarquismo. Mas vamos voltar aqui. Então, na ciência, no desenvolvimento tecnológico, na pesquisa, no acolhimento das pessoas, no trabalho que nós fazemos, que esse é o nosso... o meu e o seu trabalho, a gente cuida de pessoas, a gente cuida do bem-estar das pessoas. Nós não podemos achar que nós podemos ter algo aplicativo que não passou inicialmente pela parte conceitual, técnica, acadêmica, intelectual, passou por fases experimentais para acertar o ajuste da manipulação, né, da parte operativa do processo, para chegar na parte aplicativa. Se essas duas etapas iniciais, a parte intelectual, a parte manipulatória, a parte aplicativa não vai existir. Mas fique certo disso, não vai. Não seja simplório a ponto de acreditar que isso é verdade. Tá bom? Se você chegou até aqui, eu te peço um grande favor. Curta esse vídeo. Curta. Vai ter um tempinho. Sobe ali, curte, né? Aperta o coraçãozinho, faça alguma coisa. É um joinha. E faça um comentário. Ao fazer um comentário, ele passa a ter relevância para a plataforma. E se você compartilhar esse vídeo, melhor ainda. Mais pessoas poderão se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai ter muito prazer em ter você aqui. Isto não tem valor mensurável, essa sua atitude. Isso é muito bom para nós, o crescimento orgânico. Tá combinado? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.